autoridade e o poder da expressão divina, direta. Além de empregar a frase Amém em seu ensino, Jesus usou o termo Abba ao se relacionar com Deus. O que isso diz sobre o que ele pensava de si mesmo? Eu perguntei. Abba conota intimidade, em um relacionamento entre uma criança e seu pai, explicou Witherington. Curiosamente, é também o termo que os discípulos usam para um professor amado no judaísmo primitivo, mas Jesus o usou para Deus. E pelo que posso perceber, ele e seus seguidores eram os únicos orando a Deus dessa maneira. Quando perguntei a Witherington para expandir sobre a importância disso, ele disse: no contexto em que Jesus operava, era costume para os judeus evitar dizer o nome de Deus. Seu nome era a palavra mais sagrada que você poderia pronunciar, e eles temiam pronunciá-lo incorretamente. Se eles fossem se dirigir a Deus, poderiam dizer algo como: o Santo, bendito, seja ele. Mas não iriam usar seu nome pessoal. Um Abba é um termo pessoal, eu disse. Muito pessoal, ele respondeu. É o termo de carinho que uma criança diria a um pai. Pai querido, o que você gostaria que eu fizesse? No entanto, percebi uma aparente inconsistência. Espere um segundo. Eu intervi. Orar. Abba não deve implicar que Jesus se acha Deus, porque ele ensinou seus discípulos a usar esse mesmo termo em suas próprias orações. E eles não são Deus. Na verdade, veio a resposta de Witherington. O significado de Abba é que Jesus é o iniciador de um relacionamento íntimo que antes não estava disponível. A questão é: que tipo de pessoa pode mudar os termos de relacionamento com Deus? Que tipo de pessoa pode iniciar um novo relacionamento? Aliança com Deus. A distinção dele fez sentido para mim. Então, quão significativa você considera a utilização de Abba por Jesus? Eu perguntei. Bastante significativa, ele respondeu. Isso implica que Jesus tinha um grau de intimidade com Deus que é diferente de qualquer coisa no judaísmo de sua época. E escute, aqui está a parte crucial. Jesus está dizendo que apenas através de um relacionamento com ele é que esse tipo de linguagem de oração, esse tipo de relacionamento Abba com Deus, se torna possível. Isso diz muito sobre como ele se via. Witherington começou a adicionar outra pista, a referência repetida de Jesus a si mesmo como o Filho do Homem, mas eu o informei que um especialista anterior, Craig Blomberg, já havia explicado que isso era uma referência ao capítulo 7 de Daniel. Este termo, concordou Witherington, é extremamente importante para revelar a autocompreensão messiânica ou transcendente de Jesus. Neste ponto, eu pausei para avaliar o que Witherington havia dito. Quando juntei as pistas dos relacionamentos, milagres e palavras de Jesus, sua percepção de sua identidade se tornou clara. Parecia não haver dúvida, com base nas evidências mais antigas, de que Jesus se considerava mais do que um realizador de grandes feitos, mais do que um professor, mais do que outro profeta em uma linha de muitos. Havia ampla evidência para concluir que ele se via em termos únicos e supremos. Mas quão abrangente era exatamente essa autocompreensão? Na sua cena de abertura, o Evangelho de João usa uma linguagem majestosa e inequívoca para afirmar ousadamente a divindade de Jesus. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito, que veio do Pai, cheio de graça e verdade. João capítulo 1, versículos 1 a 3 e versículo 14. Lembro-me de ter lido aquela introdução régia quando passei pelo Evangelho de João pela primeira vez. Lembro-me de ter me perguntado como Jesus responderia se ele lesse as palavras de João sobre ele. Ele recuaria e diria: "Uau,
João me entendeu completamente errado. Ele me embelezou e mitologizou a tal ponto que eu nem me reconheço. Ou ele acenaria com a cabeça em aprovação e diria: sim, eu sou tudo isso e mais. Mais tarde, encontrei as palavras do estudioso Raymond Brown, que chegou à sua própria conclusão. Não tenho dificuldade com a tese de que, se Jesus pudesse ter lido João, ele teria encontrado aquele evangelho uma expressão adequada de sua identidade. Agora, aqui estava minha chance de ouvir diretamente de Witherington, que passou uma vida analisando os detalhes acadêmicos sobre a autopercepção de Jesus, se ele concorda com a avaliação de Brown. Não houve hesitação nem ambiguidade. Sim, eu concordo, ele disse. Não tenho problema com isso. Quando você está lidando com o Evangelho de João, está lidando com uma imagem de Jesus um tanto interpretada, mas eu também acredito que foi uma dedução lógica do que estava implícito no Jesus histórico. Eu acrescentarei isso. Mesmo se você eliminar o Evangelho de João, ainda não há um Jesus não messiânico que possa ser conjurado a partir do material nos outros 3 evangelhos. Simplesmente não está lá. Imediatamente pensei na famosa troca registrada em Mateus, na qual Jesus perguntou a seus discípulos em uma reunião privada: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu com clareza: você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Em vez de evitar a questão, Jesus elogiou Pedro por sua observação. Bem-aventurado és tu, disse ele, pois isso não te foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Veja Mateus 16, versículos 15 a 17. Ainda assim, algumas representações populares de Jesus, como o filme A Última Tentação de Cristo, o mostram basicamente incerto sobre sua identidade e missão. Ele está sobrecarregado de ambiguidade e angústia. Há alguma evidência, perguntei a Witherington, de que Jesus alguma vez teve uma crise de identidade? Não, uma crise de identidade. Embora eu acredite que ele teve momentos de confirmação de identidade, respondeu o professor, em seu batismo, em sua tentação, na transfiguração, no jardim do Getsêmani. Esses são momentos de crise nos quais Deus confirmou a ele quem ele era e qual era sua missão. Por exemplo, não acho que seja acidental que seu ministério não comece de fato, até depois de seu batismo, quando ele ouve a voz dizendo: "E tu és meu filho, em quem me comprazo." O que você acha que era sua missão? Ele via seu trabalho como vir para libertar o povo de Deus. Portanto, sua missão era direcionada a Israel. Especificamente a Israel, eu enfatizei. Sim, isso está correto, disse Witherington. Há muito pouca evidência de que ele buscou gentios em seu ministério. Essa foi uma missão para a igreja posterior. Você vê, as promessas dos profetas haviam chegado a Israel, e a Israel ele deve ir. Em seu livro, Fé Razoável, William Lane Craig aponta para uma quantidade substancial de evidências de que, dentro de 20 anos da crucificação, havia uma cristologia completa proclamando Jesus como Deus encarnado. O historiador da Igreja, Jaroslav Pelikan, apontou que o mais antigo sermão cristão, o mais antigo relato de um mártir cristão, o mais antigo relato pagão da Igreja, e a mais antiga oração litúrgica, 1 Coríntios 16, 22. Todas se referem a Jesus como Senhor e Deus. Pelikan disse claramente que era a mensagem do que a igreja acreditava e ensinava, que Deus era um nome apropriado para Jesus Cristo. À luz disso, perguntei a Witherington: você vê alguma maneira possível de isso ter se desenvolvido, especialmente tão cedo, se Jesus nunca tivesse feito reivindicações transcendentais e messiânicas sobre si mesmo? Witherington foi categórico: a menos que você esteja preparado para argumentar que os discípulos esqueceram completamente como era o Jesus histórico, e que eles não tinham nada a ver com as tradições que começaram a aparecer 20 anos após sua morte. Francamente, como historiador, isso não faria sentido algum. Ao lidar com a história, ele acrescentou: todo tipo de coisa é possível.
mas nem todas as coisas possíveis são igualmente prováveis. É provável, ele perguntou, que todas essas coisas tenham sido criadas do nada dentro de 20 anos após a morte de Jesus, quando ainda havia testemunhas vivas de como Jesus, a figura histórica, realmente era. Eu considero isso uma hipótese histórica tão improvável quanto você poderia imaginar. A verdadeira questão é, o que aconteceu após a crucificação de Jesus que mudou a mente dos discípulos que negaram, desobedeceram e abandonaram Jesus? Muito simplesmente, algo aconteceu com eles que foi semelhante ao que Jesus experimentou em seu batismo. Foi confirmado a eles que o que eles esperavam que Jesus fosse, ele era. E o que exatamente ele era? Enquanto eu finalizava meu tempo com Witherington, eu queria que ele resumisse isso para mim, levando em consideração toda a sua pesquisa. Qual foi sua conclusão pessoal sobre quem Jesus via a si mesmo? Eu fiz a pergunta, me recostei e deixei que ele explicasse, o que ele fez com eloquência e convicção. Jesus achava que era a pessoa designada por Deus para trazer o ato salvador culminante de Deus na história humana. Ele acreditava que era o agente de Deus para realizar isso, que havia sido autorizado por Deus, capacitado por Deus, lhe falava por Deus e era dirigido por Deus para cumprir essa tarefa. Então, o que Jesus disse, Deus disse. O que Jesus fez foi a obra de Deus. Sob o conceito judaico de agência, o agente de um homem é, como ele mesmo. Lembre-se de como Jesus enviou seus apóstolos e disse: o que quer que façam a vocês, fizeram a mim. Havia uma forte conexão entre um homem e seu agente, a quem ele envia em uma missão. Bem, Jesus acreditava que estava em uma missão divina, e a missão era redimir o povo de Deus. A implicação é que o povo de Deus estava perdido e que Deus tinha que fazer algo, como sempre fez, para intervir e colocá-los de volta no caminho certo. Mas havia uma diferença desta vez. Esta foi a última vez. Esta foi a última chance. Jesus acreditava que era o Filho de Deus, o ungido de Deus. A resposta é sim. Ele se via como o Filho do Homem. A resposta é sim. Ele se via como o Messias final. Sim, era assim que ele se via. Ele acreditava que alguém menos que Deus poderia salvar o mundo. Não, eu não acredito que ele acreditasse. E aqui é onde o paradoxo se torna tão enigmático quanto possível. Maneira como Deus iria salvar o mundo era pela morte de seu filho. O ato mais humano de todos os atos humanos é morrer. Agora, Deus, em sua natureza divina, não morre. Então, como Deus vai fazer isso? Como Deus vai ser o salvador da raça humana? Ele teve que vir como um ser humano para cumprir essa tarefa. E Jesus acreditava que era ele quem deveria fazê-lo. Jesus disse em Marcos 10, versículo 45, Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida como resgate em lugar de muitos. Esta é a forma mais alta de megalomania, ou é o exemplo de alguém que realmente acredita. Como ele disse, eu e o Pai somos um. Em outras palavras, eu tenho a autoridade para falar pelo Pai. Eu tenho o poder de agir pelo Pai. Se você me rejeitar, rejeitou o Pai. Mesmo que você eliminasse o quarto evangelho e apenas lesse os sinóticos, essa ainda seria a conclusão a que você chegaria. E é a conclusão que Jesus nos levaria se tivéssemos um estudo bíblico e lhe fizéssemos essa pergunta. Temos que perguntar, por que não há outro judeu do primeiro século que tenha milhões de seguidores hoje? Por que não há um movimento de João Batista? Porque, entre todas as figuras do primeiro século, incluindo os imperadores romanos, Jesus ainda é adorado hoje, enquanto os outros se desintegraram na poeira da história. É porque este Jesus, o Jesus histórico, também é o Senhor vivo. É por isso? É porque ele ainda está presente, enquanto os outros
já se foram há muito tempo. Assim como Witherington, muitos outros estudiosos analisaram minuciosamente as primeiras evidências de Jesus e chegaram à mesma conclusão. Escreveu Craig: aqui está um homem que se via como o Filho de Deus de uma maneira única, que afirmava agir e falar com autoridade divina, que se considerava um trabalhador de milagres e que acreditava que o destino eterno das pessoas pendia de acreditarem ou não nele. Então, ele acrescentou uma observação que é especialmente surpreendente. As pistas suficientes para uma alta compreensão cristológica de Jesus estão presentes mesmo nos 20% atenuados das palavras de Jesus reconhecidas pelos membros do Jesus Seminar como autênticas. A evidência para concluir que Jesus pretendia ocupar o lugar de Deus é absolutamente convincente, concordou o teólogo Royce Gordon Grunler. Tão extraordinária é a afirmação de Jesus, disse Craig, que inevitavelmente a questão de sua sanidade precisa ser levantada. Ele observa que, após James Dunn completar seu próprio estudo épico sobre esse assunto, Dunn foi compelido a comentar: uma última pergunta não pode ser ignorada. Jesus estava louco. No aeroporto de Lexington, esperando meu voo de volta para Chicago, coloquei moedas em um telefone público e liguei para marcar uma entrevista com um dos principais especialistas do país em psicologia. Era hora de descobrir